Oiê, minha contribuição perante ao vídeo postado referente ao Alzheimer. Então, vamos lá, um pouquinho. Para vocês que já me conhecem e viram nesses últimos anos muitas transformações. Então, a gente começa pelo cabelo branco. A sinalização da idade que vai chegando. Eu tenho 53 anos, segunda idade, mas em mim existe uma diferença imensa perante as meninas que eu conheço. Eu envelheci muito cedo. Eu envelheci muito cedo lá já na minha infância. Com 16 anos, eu tive um problema de saúde que foi só apontar aos 21. E aos 22, então, eu tive a retirada da trompa e do ovário, que isso mexeu com tudo na minha vida. E isso foi uma transformação grande. Aos 28 anos, eu tive menopausa precoce. Aos 38 anos, eu já não havia mais, já era o fim. Era o início do fim desta questão da saúde feminina. E isso tudo implica num trilhão de coisas. Aqui dá para fazer um trilhão de ramificações. E então, quando estamos presentes, consciente de uma dor que nos aflige, se não formos buscar a cura para isso, nós enlouquecemos e ficamos aprisionados a uma lembrança. E quando a gente faz essa correlação com a velhice e tudo que já experienciamos, nós trazemos dentro da nossa ancestralidade de origem, ou melhor, de genética, né, que é os nossos avós, que reconhecemos nesta vida, também sinais. Então, eu tive uma avó que teve Alzheimer, né? E ficou 20 anos. Viveu 20 anos na cama. Após uma cegueira. Teve a cegueira e aí ela se sentiu não mais útil e aí foi se entregando. Isso é uma personalidade dela. Ela já adoecida se foi. Mas veja, o amor e toda a minha infância foi diretamente com ela. A probabilidade de eu trazer esta doença, né, materializar essa doença no futuro, era enorme. E isso dá um gatilho muito grande. Então, admirar os nossos pais, admirar os nossos avós, admirar pode, mas a gente não pode viver a vida deles. Então, por isso, essa quebra de padrões e crenças e entrar na verdade do que se é no autoconhecimento. Não é sobre o que o outro está dizendo. O que eu estou dizendo aqui são gatilhos que a gente tem que olhar positivamente, nunca entendendo que aquilo que o outro está fazendo está ferindo, sempre utilizando aquilo que de alguma forma possa mexer com você de uma forma positiva. Então, crenças e padrões servem justamente para quebrar. Não é porque eu parei de comer carne que eu sou diferente. Isso faz parte da minha vontade, do meu desejo e da minha essência. Não é porque eu mexo com cozinha que eu sei mais que todo mundo.
todos devem aprender a cozinhar. Então, é um trilhão de coisas que eu quero compartilhar com vocês que me conhecem. São muitas experiências, são muitas falas que podem auxiliar cada uma de vocês. O que eu quero dizer nesse momento é o seguinte: permitam-se se curar, para que vocês possam se libertar, para que vocês possam ter uma saúde mais tranquila, para que vocês possam continuar. Então, as atividades físicas são importantes. A gente tem aí eu tenho aí uma amiga para indicar as atividades físicas, o cuidado com a alimentação, os hobbies, o artesanato, a terapia, né? Isso são ouros que eu recebi da minha família, justamente para trilhar. Se minha mãe tivesse seguido o caminho da minha avó, ela estaria aí nessa mesma situação. E não, ela seguiu o caminho dela. Então, é preciso que a gente quebre essas crenças e padrões que devemos seguir exatamente como a família quer. Minha mãe disse que tinha que ter um brasão vermelho na porta de casa. Eu acho importante esse brasão. Esse brasão condiz com a minha realidade. Esse brasão condiz com o que eu vim buscar. Porque eu sou continuidade da família. E então eu tenho que trazer coisas novas, que condiz com a minha realidade, que condiz com aquilo que aprendi e que o que eu trago dentro de mim, na minha vida, independente dos pais de hoje. Porque eu acredito em reencarnação. Então, se eu acredito em reencarnação, eu tive outras vidas. E se eu tive outras vidas, eu tenho outras experiências e venho para essa vida para uma nova experiência. O Alzheimer tem muito ligado a isso. Quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento e a gente acessa o acástico, a gente acessa também as informações e faz essa limpeza de desapego, onde aquilo que não mais me importa fica lá atrás e eu sigo a vida com um novo olhar. Então, eu lá atrás tive a doença ligada à questão da saúde feminina e eu tenho que renovar isso. Ficou lá atrás, é o meu passado. Quando eu trago isso para o novo, eu estou numa nova vida. Então, a gente morre e a gente nasce na mesma vida. É confuso? É um pouquinho, mas é transformação. É um novo olhar à vida. E todos nós devemos seguir a vida assim. Estou dando este recado porque nós estamos no ano de 2025 e algumas transformações muito fortes acontecerão na humanidade. E é preciso a gente aprender a lidar com as dores, com os desapegos, com a morte e com a vida, na verdade do que se é. Então, morreu é porque já não tinha mais o que ser feito. Já foi concluído o seu trabalho. Nasceu, vamos aplaudir uma nova vida. E acolher esta vida com amor e respeito. E assim é esse trilhar. E assim é a continuidade. Mas compreender que nós não somos obrigados a continuar a vida daquele que nos deu vida. Não é porque o meu pai, por exemplo, não é porque o meu pai, meu avô era relojoeiro que todo mundo tem que ser relojoeiro. Peraí. Bom, eu gosto, beleza? Não há problema nenhum. O que eu posso fazer de diferente nesse caminho? A minha avó, a minha mãe, na verdade, né, gosta de cozinhar, todo mundo gosta de cozinhar, tudo, mas quem
entrou com esse processo. Eu trago isso de outras vidas, essa habilidade. Será que não é hora de parar? E aí, então, eu venho com um novo olhar. Eu tenho essa experiência e quero contar às pessoas os benefícios de transformação dentro da alimentação. Quando eu falo da autonutrição, a gente fala do desligamento, do desmame. Então, quando eu vou buscar a autonutrição, eu vou buscar o meu próprio alimento. E isso tudo tá ligado às doenças. Este é um pouquinho que eu falo sobre traços, formas de viver, diferentes caminhos que a gente traça na nossa própria mente para a libertação de saúde e de cura, evitando problemas à frente. Com relação aí no caso do Alzheimer, que é uma doença que estará muito presente nos próximos anos. Porque está todo mundo muito descontrolado e desconecto. Tá todo mundo lá neste passado, aprisionado neste passado. E é preciso ver isto. É preciso se ver, é preciso se entender, é preciso compreender e respeitar a si próprio diante dos seus desejos, suas necessidades e compreender principalmente que não é sobre o que eu quero, mas o que eu necessito. E aí assim a gente materializa o que a gente precisa materializar, ok? Beijocas e até mais.